Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T. Estou aqui hoje com a convidada super especial que eu já levei para o SBT e chamei ela para estar aqui com a gente hoje no podcast, a Gisela Vieira. Mas antes vou apresentar ela um pouquinho. A Gisela é formada há 10 anos já em arquitetura e especialista em arquitetura food service. Bares, lanchonetes, restaurantes e também shopping centers, né? Praças de alimentação, tudo isso, esse universo da arquitetura, né? Contemplando aí pratos, né? Ergonomia, ela vai abordar sobre isso com vocês hoje. E também quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, Mafuz Imóveis de Luxo, que fica na região do Alphaville e também em Vila da Serra. Gisela, agora que ouvimos um pouco do seu lado profissional, conta pra gente quem é Gisela sem dizer o que você faz. Então, Fernanda, primeiramente, né, quero agradecer pelo convite de estar participando aqui do seu podcast. Então, quem é a Gisela? Sou a Gisela Vieira, do interior de Minas, uma cidade bem pequenininha. Minha cidade tem menos de 2.000 habitantes. Então, já tem 18 anos que eu estou aqui em BH, né? Nesse meio tempo, eu fiz a faculdade de arquitetura, eu fiz intercâmbio na Itália também. E estou aqui já, assim, buscando crescer a empresa. E eu acho que é isso, assim, resumidamente. Nossa, que legal. E a sua cidade, como é que chama? Santo Antônio do Rio Abaixo. Ah, aqui perto, né, de Conceição do Mato Dentro? É isso, perto de Conceição do Mato Dentro. Dá uns 200 quilômetros daqui. Ah, que legal. É bem pequenininha mesmo, mas é muito bonita. Eu já dei uma passadinha lá. Sério? Já. Olha! Quando tava indo pra Lapinha, aqueles lados. Ah, sim. E Gisela, o que te motivou a fundar a VIG Arquitetura? Então, Fernanda, o VIG, né, o VIG Arquitetura, ele tem esse nome já há 6 anos. Foi final de 2019 ali, então, que eu criei esse nome. Antes era Gisela Vieira Arquitetura. E a gente fazia arquitetura em geral, residencial, comercial. Mas eu fui cada vez querendo mais me nichar a empresa, né? Eu já tinha feito cursos de especialização em arquitetura comercial, mas eu sempre gostava ali da arquitetura comercial, mas mais voltado para bares e restaurantes. Então eu tive... Acho que foi assim, né? O que foi aparecendo de oportunidades que foi me levando para esse nicho. Então, eu fiz um bar para um amigo, fiz lanchonetes para o meu cunhado, e aí eu fui gostando e me especializando mais na área mesmo. Ai, que legal. E quando que foi, assim? Qual que foi o seu primeiro projeto que você falou assim, nossa, é isso que eu quero fazer? Dessa área de food service foi... Eu já fiz 3 projetos para esse mesmo cliente. A gente inaugurou um recente, né, esse ano. Foi o Bendito. E são 2 unidades hoje, né? Eu fiz um primeiro projeto em Contagem, depois a gente fez esse mesmo projeto em Contagem, só que mudando o endereço, e agora tem um na Savassi, que é o Bendito Deck Bar em Contagem e Bendito Bar e Parrilla na Savassi. A segunda unidade inaugurou esse ano. Depois eu quero ir lá dar uma conferida. É muito bom, viu? É muito bom. Meu cliente, ele vai ver e vai pensar assim, lembrou de mim. Mas realmente foi o que deu start para isso. Foi um cliente que, inclusive, me ajudou muito, né? Ele confiou no meu trabalho, me contratou essa primeira vez e foi me indicando para outros clientes, e isso foi me ajudando também a encaminhar dentro do nicho. Na sua fala, você falou que sentiu a necessidade de nichar o seu arquitetura ali, né? Essa arquitetura. O que fez você criar esse posicionamento para o food service? Eu fui tendo oportunidades na área e fui querendo me especializar cada vez mais, porque é uma coisa muito específico mesmo, é um nicho muito restrito. Assim, não sei se você já viu alguma outra arquiteta que falasse que era especialista em food service, mas qual foi a necessidade? Eu acho que quanto mais a gente nicha, mais a gente se torna especialista, mais a gente tem credibilidade naquele mercado. Então era uma coisa que eu queria. No começo é difícil, porque você acaba tendo que recusar certos trabalhos que seria interessante fazer, mas ao mesmo tempo você vai ali organizando a empresa para ser uma empresa especialista na área, chegar a ser reconhecida, fazer projetos em outros lugares. Quando alguém ouve falar de arquitetura para food service, lembrar da sua empresa. Então, foi coisas que eu fui achando importante, e quanto mais eu ia conhecendo o nicho, mais eu ia me especializando também, fazendo diversos cursos de especialização, e foi mais assim, foi questão de oportunidades, né? Foi aparecendo, eu fui gostando e fui querendo nichar mais, especializar mais mesmo. E como que você enxerga essa importância do food service na arquitetura? Então,
Eu acho que assim, a gente falando a nível Brasil, é coisas que eu ainda vejo pouco, tá? Escritórios que são realmente especialistas em food service. Eu vejo muitos escritórios que são especialistas em arquitetura comercial, mas food service eu vejo poucos. Tem alguns, em BH tem alguns, vejo mais em São Paulo, tenho amigos de outros estados também, Paraná, Santa Catarina, mas qual que é a importância de você se especializar? É mais a questão de ter credibilidade, conhecer mais daquele assunto para você conseguir atender melhor o seu cliente. Então, eu acho a importância de você ser nichado é a questão de você saber mais daquele assunto também. Não que quem tem arquitetura generalista ali, que faz tanto comercial, residencial, não saiba do assunto. Mas quando você nicha mais, você tem mais poder ali de absorver os conhecimentos também. Eu acredito também que quem é especialista, além de você, igual você falou no início, conseguir captar o cliente por ele lembrar de você como uma referência, é também importante em questão até mesmo de direcionamento. Por exemplo, você quer fazer um novo curso. Se você já é nichada, você vai procurar sempre a sua área, Sim. que é o food service. Você não vai ficar, fazer arquitetura metálica agora eu vou fazer uma de prédio. Você já está nichada, então você vai procurar mais o que já é sua área Sim. e deixar ela ainda mais perfeccionista, né? Com mais detalhes, com mais conhecimento, até mesmo para entregar um serviço de excelência, né, para o seu cliente. Exatamente, eu acho que é muito importante essa fala, o direcionamento. Você ser especialista, você vai conseguir entregar um trabalho melhor para o seu cliente, porque a sua dedicação é aquela, né? Quando você, eu tenho um cliente que é residencial, é comercial, é loja, é prédio, é shopping, você vai tendo que dividir a sua atenção ali em vários assuntos diferentes, né? Então, assim, dá para fazer? Acredito que dá, mas você vai ter que ter um esforço mental e físico muito maior para conseguir fazer isso também. E a gente também estava discutindo aqui o seu tempo de experiência, né? Já são 10 anos na arquitetura. Sim. Quais são os maiores desafios que você enfrentou no início, quando você decidiu empreender? Eu acho que assim que a gente sai da faculdade, né, são vários desafios. Mas assim que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de arquiteturas, escritórios grandes, em vários nichos de atuações diferentes também. Então, eu fiz residencial, eu fiz comercial de grande porte também. O primeiro escritório que eu trabalhei assim que eu saí da faculdade foi um escritório que eu fiz um projeto de restauro de um cemitério. Que legal. Bem diferente, né? Eu tinha que ir lá no cemitério e medir os túmulos. Túmulo que já não tinha restos mortais ali, mas a gente tinha que fazer esse levantamento, fazer um restauro desse espaço. Então, foi bem desafiador e bem diferente. Então, assim, eu não comecei a empreender assim que eu formei, né? É bem difícil assim que a gente forma, não tem nenhuma base ali para ter parâmetro para onde eu vou, né? Então, eu tive essa experiência no escritório, trabalhei em outro escritório e foi aparecendo oportunidades. Eu acho que assim, todo mundo que forma em arquitetura, a primeira oportunidade que aparece ali é fazer arquitetura residencial. Sim. Ou é alguém da família, ou é um amigo da família que chega. E no meu caso foi esse. Então a primeira oportunidade que eu realmente tive foi em arquitetura para fazer um projeto, que eu começasse a fazer um projeto meu com a minha assinatura, foi em arquitetura residencial. Antes de surgir o VIG, eu já estava fazendo arquitetura comercial, mas ainda não tinha, né, essa cara do escritório VIG. Então, quais que foram os principais desafios, eu acho que nessa jornada do VIG mesmo. Então, eu fundei a empresa em 2019, já estava ali fazendo cursos mais especialistas na área, mas início de 2020 veio a pandemia. Nossa. Então, assim, né, projetos comerciais de bares e restaurantes na pandemia. Não estava tendo, assim. No início da pandemia, a gente tinha um cliente de franquia, a gente fez muitos projetos, era um cliente de uma franquia que até tem algumas unidades aqui em Minas, mas para esse cliente específico eu fiz várias lojas e quiosques no Rio de Janeiro, então assim, foram quase 40 projetos para esse único ótimo. Cliente. Ótimo. Parabéns. Obrigada. Só que assim, veio a pandemia, então assim, shopping fechado, lojas de ruas fechadas, então foi assim, eu falo que foi
bem desafiador mesmo, porque eu ainda estava falei assim, não vou abrir meu nicho, não vou fazer outras coisas, não vou fazer residencial, vou continuar no meu nicho aqui, porque eu acreditava realmente. Mas foi um momento muito difícil, né? A gente teve um ano ali de 2020 até muito mais ou conturbado. menos 2023. E assim, 21, eu fiquei um período na minha cidade do interior, então eu fiquei fazendo mais projetos à distância, porque em BH não fazia muito sentido. Eu morava sozinha, então o apartamento é enorme, eu sozinha. Pagando aluguel na pandemia. Nossa, despesa e sem entrada, né? Só tendo despesa e não tendo entrada. E não podia sair na rua, não podia fazer nada, falei, ficar presa aqui ou ficar no interior, eu prefiro ficar no interior. Então eu fiquei 7 meses no interior, mas continuei fazendo os projetos, né? E aí, final de 2021, então o meu cliente que me deu a oportunidade lá no começo de fazer o primeiro bar, foi que em 2021 ele mudou de espaço. Então o bar estava fechado, e aí final de 2021 ele teve a oportunidade de mudar ali de endereço e me chamou novamente. Então foi nesse período eu retornei a BH para ir lá fazer a medição, entender o que era o projeto. E isso aí foi o outro start na carreira, né? Começou de novo os projetos, porque final de 2021 a gente já tinha ali as primeiras doses de vacina, muitas pessoas já estavam tomando a segunda dose, então os comércios já estavam voltando a reabrir. Quem tinha fechado estava reabrindo, quem conseguiu permanecer fechado, conseguiu ali segurar as contas, teve essa carência de ter um novo espaço, um espaço melhor para receber esse novo público que estava até então trancado em casa, né? Então foi final de 2021, começo de 2022, assim, foi um boom para bares e restaurantes, porque todo mundo não queria mais ficar em casa. Sim. Todo mundo procurava algum lugar para ir, para sair, para não ficar mais em casa. E aí foi voltando de novo, aparecendo os projetos. Fiz o bar, fiz restaurantes, veio aparecendo os outros clientes, foi chegando, né? Com esse novo recomeço pós-pandemia aí. Isso em final de 2021, início de 2022. Foi quando eu voltei do interior de novo para BH para recomeçar, dar a segunda etapa do escritório. E como que você superou esses desafios durante esse ano de 2020 e 2021? Então, foi um ano que eu estudei muito, foi um período que eu estudei muito. Nesse período eu já tinha alguns cursos na área de arquitetura comercial, mas em 2021 foi um período que eu fiz um curso de arquitetura mesmo voltado para arquitetura de restaurantes. Então tive grandes professores, eram aulas ao vivo, online, mas a gente conseguiu absorver muito, né? Então sempre que eu falava que eu era uma aluna de Belo Horizonte, então os professores falavam, né? Mas BH é a capital dos bares, realmente é. O lugar que mais tem bares por habitante é Belo Horizonte, né? E Minas Gerais é o lugar que mais tem cervejarias do mundo, sabia? Do mundo? Do mundo. É o lugar que mais tem marcas de cervejas e cervejarias. Eu amo uma cervejinha. Eu também. Já tô um tempo que eu não tô, assim, bebendo, mas eu gosto. Cerveja artesanal, produzida, né? Eu gosto muito quando é um bar que tem a cervejaria, que a cervejaria é produzida no próprio bar. Eu tenho alguns clientes, assim, que tem a marca da cerveja e produz só pro seu bar ali. É bem legal. E assim, é isso, né? Foi um período muito conturbado. Eu aproveitei muito esse tempo para me especializar mais, estudar mais sobre o assunto e buscar muita referência, tanto a nível Brasil quanto nível internacional também. E quais são os maiores erros que os donos de bares e restaurantes cometem ao iniciar um projeto arquitetônico? Assim, nem é quando inicia o projeto arquitetônico, é quando decide que vai abrir um bar e acha que o projeto arquitetônico é um gasto e não um investimento. Não, ele não vê isso como um investimento. Por que eu falo que é um investimento? A primeira coisa é que o custo do projeto de arquitetura, você contratar um arquiteto, vai ser o menor custo que você vai ter para montar o seu espaço. É o menor custo, é o custo mais baixo que tem, mas é um dos mais importantes. O mais importante, eu acredito que é a gestão financeira que você tem de tudo ali, porque não é muita gente fala, o meu sonho é ter um bar, mas a gente tem que lidar com isso não como um sonho, é como um investimento de vida, como um negócio. É um negócio que precisa ter retorno financeiro. Não é um sonho para você passar o tempo, se der certo deu, não é. Você
está investindo ali tempo, dinheiro, né? Então, a gente quer que o espaço dê certo, que você abra, invista seu dinheiro e tenha retorno disso e seja uma fonte de renda ali. Então, a primeira coisa é uma gestão financeira, onde vai estar os seus gastos, o que você pode gastar. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente, qual é a sua expectativa de investimento? Eu falo expectativa porque muitas vezes a expectativa de investimento ali para um lugar funcionar do cliente, às vezes é muito baixa. E eu falo, olha, a gente tem que alinhar a sua expectativa com a realidade, com o gasto real que a gente precisa ter. Então, assim, se o gasto real está acima da sua expectativa, a gente tem que alinhar para entender se esse tipo de projeto que você está pensando realmente vai ser um bom investimento ali. Porque às vezes a pessoa fala um valor e o que ela me fala que quer ter ali no espaço é 5, 6, 10 vezes mais do que ela pode gastar. Então, a gente tem que alinhar. Muitas vezes um cliente pode chegar também e falar, olha, eu quero gastar 100 mil reais. Só que às vezes ele me pede coisas ali no projeto que já deu 100. Não, já aconteceu de um cliente falar que é assim, na faixa de 100 mil para abrir um restaurante, mas ele queria um tipo de forno que só o forno custava 100 mil. Entendi. Então, assim, ele queria forno, ele queria parrilla, várias coisas. Falei, olha, vai ficar provavelmente 5, 6 vezes mais do que isso que você está me falando que vai gastar. Tá? Aí, como que a gente conscientiza o cliente nessa parte? Eu sempre pergunto, qual a sua expectativa de investimento? Não falo gasto, porque a gente está investindo para ter um retorno. Isso. Gasto é uma coisa que você gasta e não tem retorno daquilo. Então, seria um investimento. Dentro dessa expectativa de investimento, eu vou falar, olha, desse valor a gente consegue fazer tal coisa. Ah, mas eu quero fazer uma parte agora e uma parte depois. Ok. Ou então vamos pensar aqui, o que dá pra gente, o que a gente dá para fazer com esse investimento inicial? A gente faz parte dali da reforma, a gente talvez não compre tudo ou compre algumas coisas usadas, porque é bem possível, a gente consegue negociar muito de mercado, lugares que estão fechando, comprar mobiliário, comprar equipamento semi-novo e assim, que foi pouco usado, mas a gente consegue comprar com um preço muito bom. Então, isso tudo a gente vai equilibrando dentro do orçamento do cliente. Mas, um dos erros principais que o cliente comete ali é achar que o projeto arquitetônico é um gasto, não é um investimento, e não contratar um arquiteto. Por quê? O arquiteto ele vai conseguir te auxiliar nessa parte, falar onde você vai gastar o dinheiro, onde é um bom investimento, onde não é um bom investimento ali, e também as escolhas que faz. Porque, por exemplo, esse cliente que queria um forno que custa 100 mil reais, tá alinhado com o que ele precisaria? Realmente ele precisaria desse forno? No caso, sim. Mas já teve casos de cliente numa conversa ou comentando sobre esse equipamento, a pessoa, eu quero. Fala assim, tá, mas a gente tem que alinhar se isso vai ser realmente bom para o seu negócio. Não era. Então, era um investimento alto que não justificaria esse gasto porque ele tinha de cardápio ali, por exemplo, da equipe que ele tinha, do espaço que ele tinha, né? Porque é um valor que daria para ele fazer muita coisa. 100 mil dá para fazer muita coisa numa reforma de bar e restaurante. Então, acho que o primeiro erro é isso, não ter a gestão do investimento que vai ter inicial ali e não entender quanto que isso pode chegar. Eu já tive cliente que falou assim, eu quero um bar dessa tipologia, eu quero gastar 150 mil. Eu falei, não, ok, tá. Só que no decorrer do projeto, o negócio foi se transformando que no final das contas ele gastou 2 milhões de reais. Nossa, esse mesmo cliente? O mesmo cliente. A expectativa era gastar 150 mil. Então, assim, tem que ser alinhado. Então, ele foi mudando ideia e tal, ele podia gastar esse dinheiro, mas fugiu totalmente da expectativa inicial que tinha. Eu acho que é isso. O principal erro é não contratar uma equipe para ajudar a gerir esse investimento ali. Tanto questão financeira, questão do espaço, da escolha de um espaço, da escolha de um ponto e de onde vai ser gasto esse investimento inicial que ele tem. E uma coisa interessante também que você falou é essa questão do investimento, né? Se o imóvel é da pessoa, porque às vezes pode ser alugado, né, o espaço, mas se é da pessoa, eu acredito que é uma forma muito importante de valorização do imóvel. Sim. A maioria é alugado, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que pensar muito bem nessa questão do investimento. Muitas vezes eu entendo que às vezes a gente pega um imóvel que está com o piso totalmente detonado. Precisa trocar o piso, mas o cliente não quer investir. Eu falo, a gente tem que pensar no seu investimento. É
É um investimento que você está fazendo em um negócio que você quer ficar ali quantos anos naquele espaço? Eu não penso em sair, eu penso em ficar 5, 10 anos. Falei, pois é. Então, vamos dividir esse valor aqui nesse tempo que você pretende ficar e você vai ver que o investimento é baixo. Porque você não está abrindo um bar ou um restaurante para ficar 1 ano aberto. Você está abrindo para ficar por muito tempo, a não ser que surja uma oportunidade melhor de você sair daquele espaço ou de vender, tendo um lucro, e aí sim você sai do espaço. Quando o imóvel é próprio, aí a gente está mudando de conversa, porque o investimento que você está fazendo é para melhorar o seu imóvel. Então, eu tenho alguns clientes também que são imóveis próprios, então a gente tem até mais margem, né, de investimento ali, porque está investindo numa coisa própria, não vai ter medo de sair daqui a um tempo. Então está investindo no imóvel próprio, se ele abre um negócio dele ali, seja o bar ou o restaurante, e aí ele decida que daqui a um tempo ele não vai ficar ali, então se ele aluga esse espaço, já está um espaço condizente com o próximo inquilino que vai estar. Se a gente já pensa ali num piso técnico para uma cozinha, que é um piso mais caro do que o piso normal, que a gente normalmente usa em residencial, né? Então, se eu fico ali, não vou mais ficar por aquele tempo, o inquilino que vai vir depois, nesse imóvel, que é dele, já recebe ali com esse material dentro das normas técnicas, né? Então, assim, a maioria não é o imóvel próprio, principalmente em BH. Eu acho que eu nunca atendi nenhum cliente em BH que fosse imóvel próprio, tá? Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, inclusive vou fazer até uma chave aqui pro pessoal. Gente, olha que legal isso que a Gisela falou, né? Que o investimento pode ser a longo prazo. Às vezes a pessoa tá fazendo um restaurante ali para ficar no mínimo 5 anos, 10 anos, né? Então, olha a importância de você escolher um bom bairro, um bom ponto pro seu negócio. Não só pensar no valor do aluguel, né? Que é claro que a gente pensa nisso, né? Onde que tá mais barato, é claro. Não vamos mentir aqui, né? É claro que a gente vai olhar isso. Mas a questão de você escolher uma área movimentada. Aqui a gente também dá uns insights e dá uns conselhos para quem está assistindo. Então, para você aí que está interessado, ainda não fez o seu negócio de bar, restaurante, a Gisela aqui, ó, já estou indicando vocês, né, a arquiteta. E também essa preocupação com o ponto que você está fazendo, porque como a Gisela disse, é um investimento e é um investimento caro, né, pelo visto. Sim, não é barato, tá? Mas eu quero fazer com menos. Então, a gente vai alinhar ali o que dá para começar. Eu queria um bar assim, que tivesse câmera fria, que uma cozinha toda bem planejada, com equipamentos de primeira linha. Vai caber dentro do orçamento? Nesse primeiro momento? Não. Então, assim, dá pra gente alinhar também. Ou então, indo aos poucos, né, Gisela? Indo aos poucos. Acontece muito na maioria dos casos, tá, Fernanda? E aí a pessoa vai monetizando ali com o tempo, vai fazendo um caixa e te chama de novo. Exatamente, já aconteceu várias vezes, inclusive, tá, Fernanda? Outra coisa que eu falo também é a gente alinhar, tá? Você tem esse aporte para fazer inicial agora. O que precisa ser pago à vista, o que a gente consegue dividir? Porque, por exemplo, equipamento, mobiliário, a gente consegue dividir. Muitos fornecedores dividem até 10 vezes sem juros. Então, assim, se você tem um cartão bom ali, dá para você ir equilibrando, que você vai pagando com o que você já vai faturando. Então, é uma maneira também de você ter uma margem ali maior para trabalhar nesse início. Então, assim, eu falo, coisas que não dá para pagar a prazo. Mão de obra. Muitas vezes, pagar à vista, você tem 10% de desconto ou mais. Então, eu vou encaminhando também numa conversa com o cliente todas essas questões, pra gente ver o que é melhor investir naquele momento. E uma coisa também que eu acho legal é que com certeza, né, você já teve algum cliente que chegou pra você e falou assim, eu quero um espaço instagramável. O que você acha sobre isso? Então, eu não gosto dessa questão do espaço instagramável, tá? Por quê? A gente tem que trabalhar com a experiência do cliente, a expectativa que você tá causando nele ali. Então, assim, se o seu restaurante é todo mal cuidado, mal arrumado, com cadeiras desconfortáveis, mesas desconfortáveis, iluminação ruim, mas você tem uma parede ali, que você fala uma parede verde com luminoso ali, uma cadeira, para o cliente tirar foto. E aí, na rede social, você só coloca a foto daquele espaço. Então, o cliente vai ver aquela foto. Um drink bonito ali naquela foto de fundo. Seu cliente vai ver isso. Então, ele fala assim, nossa, quero ir nesse lugar, quero conhecer. E aí, ele chega lá
e não vê nada daquilo que ele... Quer dizer, vai ver, né? Vai ver aquele espaço, mas todo o restante do espaço ali não está condizendo com aquilo, com a expectativa que você gerou nele ali através da rede social. Então, eu não gosto dessa questão do cantinho instagramável, mas eu gosto de um restaurante instagramável, um bar instagramável. Quando a gente fala instagramável, a gente está falando de um todo. A sua cozinha ser instagramável. O cliente não vai. Mas pensa, quando a gente vê vídeo ou foto de uma cozinha, de um preparo ali sendo feito numa cozinha limpa, principalmente limpa, bonita, bem organizada. Você vai falar assim, nossa, esse restaurante aí é bacana, né? A cozinha é bonita. E uma coisa legal também é aqueles que deixam a gente ver. Por exemplo, pizzaria, a gente vendo, eles colocando no forno, eles preparando a pizza, que tem um vidro. O que você acha? Cozinha show. Acho muito bom, muito bom. Mas a operação dentro da cozinha, com o seu funcionário ali também, e com os processos que você tem dentro da sua cozinha, tem que estar muito bem alinhado. Porque assim, cozinha show, maravilhoso. Mas a sua cozinha fica desorganizada, seu funcionário ali, sua equipe fica brigando, você quer que seu cliente realmente veja isso? Então, tem que ser assim, são processos que você tem que ter dentro do seu negócio, alinhado com a sua equipe, com o seu cardápio, com o seu fluxo de trabalho ali dentro da sua cozinha, para realmente ser um ponto positivo a se mostrar, tá? E aí, falando mais do instagramável. Tudo precisa ser instagramável. O prato que você serve, como você serve o alimento ali que você está chegando na mesa do seu cliente. Então, a escolha da louça, a escolha dos talheres, como que vai ser servido. O drink é um drink bonito, num copo diferente. Não necessariamente um copo diferente, pode ser um copo Lagoinha, mas o preparo de um drink ali. O espaço em si, a sua fachada é muito importante. Ter ambiente confortável para o seu cliente ficar, com a iluminação certa, porque foi até uma coisa que eu falei numa apresentação que eu fiz recente, uma luz branca, o seu cliente vai sentir num consultório. Sim. Mas uma luz muito amarela, que ele não vai mal conseguir ver a pessoa que tá ali com ele, ou o alimento e o drink que ele tá ali bebendo, também não é legal. Então precisa ter um equilíbrio. Iluminar nos espaços certos, deixar uma luz mais aconchegante, onde seu cliente está sentando, mas de uma maneira que ele consiga ver o que ele está consumindo ali também. Onde a gente tem luz mais clara? Espaço de trabalho, na cozinha, mas não a luz branca de hospital. É uma luz neutra, que a gente vai conseguir realmente ver ali o alimento, mas que seja um espaço claro para se trabalhar. Então, cada espaço vai ter a sua demanda ali. Então, assim, a gente falando de todo um ambiente instagramável, um restaurante instagramável, que o seu cardápio seja, mas que o seu Instagram também seja instagramável, que seja um Instagram bonito, com foto bonita e tal. É isso. Eu sou contra o cantinho instagramável. Eu quero aproveitar que você falou essa questão de iluminação e vou atrelar aqui com meus conhecimentos. Tá. Eu já estudei sobre isso, uma parte que fala sobre a importância da iluminação para o seu cliente consumir mais no restaurante. Então, como você mesma disse, se tiver alinhada ali as normas e tudo bonitinho para o cliente se sentir aconchegante e não aquele desespero para ir embora, ele vai consumir mais e acaba dando o quê? Mais lucro para o restaurante. Exato. Porque ele vai conversando, às vezes ele foi com a esposa, por exemplo. E aí o restaurante não é tão romântico, mas também não é aquela coisa bar, né? E aí, se o pessoal arquitetônico, né, da arquitetura, pensou nisso antes, falou assim, não, vamos fazer um luminotécnico aqui, que não deixa uma coisa que assusta, que no sentido assim, se deixar também muito parecendo caro, pode ter cliente que não vai, pode ter o perfil que não vai, tipo assim, perfil C, vai ficar com medo, vai falar, não vou nem entrar porque deve ser uma nota. E aí, às vezes, também o seu papel é esse, né, Gisela? É equilibrar o perfil que o seu cliente está buscando de cliente dele. Exatamente. Então, eu sempre gosto de perguntar também, a primeira conversa no briefing mesmo, essa questão. Qual será o seu ticket médio ali? Qual que é o valor médio que o seu cliente, que cada cliente vai gastar? Então a pessoa fala, não, é na faixa de R$50. Então, um ticket médio baixo. O que você precisa? Hoje em dia, R$50. Então, o que você precisa? É um drink. Então, assim, mas é um restaurante self-service, um restaurante de prato executivo que vai funcionar ali de segunda a sexta, no horário de almoço, uma região de pessoas que estão trabalhando. Então, assim, tem que estar alinhado com o seu público. Não necessariamente classe de público, mas o ticket médio ali. Até pra gente entender qual vai ser esse público. Porque o seu público também, a sua região e o que você vai servir,
vai ser atrelado a essas questões. Então, assim, é um restaurante self-service que vai abrir de segunda a sexta e vai servir um almoço executivo num bairro que tem muitos funcionários, que tem muita repartição pública, ou um bairro que tem muito consultório, muito escritório. Então, você vai ter uma alta demanda no horário de almoço para pessoas que estão trabalhando e vai almoçar. Então, você tem um ticket médio ali, é um ticket médio mais baixo. Dificilmente uma pessoa que está ali diariamente no escritório vai consumir ali no horário do almoço um ticket de R$100 diário. Então, né, não vai, né? Mas num bar... Aí num bar a gente já tá falando de outro assunto, é ticket médio de acima de R$100, porque a gente vai colocar ali um drink e uma porção ou qualquer outro alimento que a gente vai consumir ali junto, vai dar mais que R$100, né? Uma porção de batata e um drink já vai dar esse valor aí, dependendo do lugar que você tá, do restaurante, do bairro, né? Então, isso vai variar muito também de bairro para bairro, né? Então, o ticket médio é importante, a gente tá alinhado com o cardápio também. Não adianta ser um restaurante que vai ter esse público executivo, de almoço executivo ali, ou self-service, ou prato executivo, ou prato feito, se eu querer um ticket médio de R$100. Não tá alinhado ali. A expectativa não tá alinhada com a realidade. Então, o que é importante? Se você tem um ticket médio mais baixo, o que você precisa ter? Mais clientes entrando no seu restaurante ali. Então, você não quer um cliente que vai gastar R$50 permanecendo 2 horas ali no seu restaurante. Então, é 30, 40 minutos. Você precisa ter rotatividade naquela mesa. Então, aquela mesa, aquela cadeira ali, tem que passar X número de clientes por dia para você conseguir ter o seu faturamento esperado no final do mês, né? Então, um bar à noite, um restaurante à noite, que vai ter vinho, vai ter outros tipos de cardápio ali, a gente já tá falando de uma coisa diferente, um ticket médio maior. Então, você quer o quê? Que esse cliente permaneça mais tempo para ele consumir mais. Eu falo que eu sou uma péssima cliente de restaurante à noite, porque eu gosto de chegar às 6 da tarde, e aí a conversa vai ali, eu saio meia-noite. Eu ocupo muito espaço. Eu não sou uma boa cliente. Então, assim, quanto mais rotatividade você tem, dependendo do seu ticket, melhor. Mas se é um lugar que você quer que o seu cliente fique ali, peça mais garrafas de vinhos, mais pratos, mais entrada, mais sobremesa, é melhor ele permanecer por mais tempo. A iluminação ajuda muito nisso também. Então, um lugar, fast food também, que você vai ter ali sanduíche, que é um consumo rápido. Normalmente, a pessoa consome um sanduíche, um refrigerante, uma porção de batata, uma sobremesa e vai embora. Então, você também não quer que essa pessoa fique por muito tempo ali. Dificilmente tem, né? Mas dificilmente uma pessoa vai consumir 2, 3 sanduíches hambúrguer, né? Fast food. Não vai. Então, é um ticket médio mais baixo. Pode ser um sanduíche de R$40, R$50. Mas vai ser um ticket médio, dificilmente vai passar de R$100 ali. Porque a gente tá falando do sanduíche com a bebida, batata, um milkshake, uma sobremesa, assim. Então, a gente também não tem um grande consumo de bebida alcoólica para esse tipo de público. Porque a gente tá falando de sanduíche. Consome com bebida? Até consome com a cerveja. Mas é 1, 2 no máximo. Não é muita cerveja, vinho e tal. Então, o cardápio tem... É tudo unido, né? O cardápio vai ser alinhado com o ambiente, com o ticket médio, com o bairro que você está localizado, com a sua tipologia de cliente, o seu horário de funcionamento, os dias de funcionamento. Então, pode variar. Eu tenho um cliente que só abre de segunda a sexta no horário do almoço. E tenho um cliente que só abre de sexta e sábado à noite. Então, isso vai variar muito. Então, cada caso é um caso. Nunca vai ter 2 projetos que eu pego que são muito parecidos nisso. Pode estar parecido no horário, o ticket médio, mas o cardápio é diferente, o tipo de cliente é diferente, o bairro que está é diferente, a cidade que está é diferente. Onde que a iluminação entra nisso? Se você tem um lugar que você quer que o seu cliente consuma rápido e saia rápido, você vai ter uma iluminação mais clara. Se você quer um lugar que seu cliente permaneça por mais tempo, consuma mais, fique mais ali aconchegante, mais à vontade, num encontro ali com a esposa, com a namorada, num primeiro encontro, é uma luz mais baixa, não totalmente escuro, mas uma luz mais baixa, mais centrada, um pendente em cima da mesa, uma iluminação mais confortável, mais aconchegante, aquele ar mais romântico, assim. Então, tudo vai variar com a sua expectativa com o seu negócio, tá? Ticket médio, cliente, a tipologia do cliente, onde está localizado. Não necessariamente você tem que estar num bairro muito movimentado para conseguir atingir um ticket médio alto, tá? Eu tenho cliente que
que é longe, é cidade pequena. Eu tenho um cliente que é uma cidade menos de 5 mil habitantes. A gente está fazendo um projeto incrível. Não posso falar quem que é, porque ele pediu segredo até inaugurar, mas uma cidade pequena, só que é uma cidade histórica. Então, que tem muito turista. Então, assim, vai variar de diversas formas, tá? Então, tem o cliente também de bairro de classe média alta, mas é um cliente que vai ali de segunda a sexta para almoçar um almoço executivo. Então, assim, você pode ter um almoço executivo num bairro de classe média alta, classe alta, um almoço executivo num bairro mais classe C, mas ao contrário também, um bar muito bacana, um restaurante muito bacana num lugar classe C e um bar botecão num lugar classe A. Então isso pode variar muito, tem que estar alinhado com o tipo de cliente que você quer atingir, principalmente isso, qual cliente você quer atingir. Inclusive, tem até uma pergunta aqui que ela alinha tudo que você já falou e ainda faz mais uma pergunta dentro disso, que a gente com certeza está querendo saber aqui hoje, que é a arquitetura food service. Vai muito além da estética. Como você equilibra funcionalidade, normas e identidade visual em cada projeto? Então, muita coisa pra gente equilibrar, mas dá certo. Primeira coisa, é um negócio, a gente está falando de um negócio. É um sonho o seu bar? Sim, mas é um negócio. Diferente de um projeto residencial, que ali você sonhou por anos, talvez, e está construindo a sua casa, você quer escolher tudo do bom e do melhor. Num projeto dessa tipologia, de food service, bar e restaurante principalmente, a gente está falando de um negócio que a gente tem que respeitar algumas regras. Regras sanitárias, regras de ergonomia. A gente está falando de cozinhas. Cozinhas são ambientes bem salubres de se trabalhar para o seu funcionário, são ambientes quentes, são ambientes estressantes. É muito estressante trabalhar na cozinha. A gente está falando, na maioria dos casos aí, um funcionamento de sábado e domingo, feriado. Então, pensa, o seu funcionário, ele não tem folga durante a semana, mas não tem momentos de diversão. Sempre trabalha domingo, feriado, sábado, domingo, feriado, né? Então, a gente tem que alinhar o projeto, ser um projeto funcional, ser um projeto que vai dar lucro, ser um projeto bonito. Tem que estar alinhado isso tudo. Então, a primeira coisa que a gente faz é respeitar normas. Quais as normas? As normas de prefeitura, normas de construção em geral. As normas da Anvisa. A gente tem que estar alinhado com as normas da Anvisa também, principalmente na parte da cozinha. Como estar essa cozinha. Às vezes eu chego num local e aí tem uma cozinha lá toda de granito. Eu falo, nossa, que pena, vamos ter que quebrar a pessoa. Como assim vai ter que quebrar? Eu falei assim, gente, não pode granito em cozinha de restaurante e bar. Precisa ser tudo inox. Precisa ser inox. Não tem exceção à regra. Precisa ser inox, tá? Tem que ser inox. É mais higiênico, muito mais higiênico. É mais funcional para se trabalhar ali. Uma pedra, a pedra, por mais que ela seja impermeabilizada, ela é porosa. Tem que ser inox, não tem escolha, tem que ser inox, e tudo inox, tá? Porque a gente vê muito aí pra baratear, às vezes a bancada é inox e o pé é em metalon, vai enferrujar dentro da sua cozinha, vai criar ferrugem ali. Então a gente principalmente respeitar as normas sanitárias, mas a gente tem que alinhar funcionalidade também. Então, muitas vezes a gente fala, mas uma cozinha precisa ser grande? Não necessariamente. Existem cozinhas pequenas que conseguem servir muitas refeições com 2, 3 funcionários. Então, o que a gente tem que alinhar? A tipologia de equipamento que você tem. Então, hoje tem muitas tecnologias que a gente consegue, muitos equipamentos que são super tecnológicos, esse forno de 100 mil é um deles, que a gente consegue fazer várias refeições para 200, 300 pessoas ali, refeição de horário de almoço, que a gente precisa ter muitas refeições em um curto espaço de tempo com poucas pessoas trabalhando num espaço menor. Então, assim, uma outra coisa que a gente tem muito dentro de uma cozinha é muita louça, né? Muita louça, utensílio para se lavar. A forma mais inteligente da gente se trabalhar numa cozinha industrial é usar lava-louça. Um investimento alto, ele se paga muito rápido, porque em vez de você deixar um funcionário só para fazer isso, você vai ter um equipamento que você pode até alugar, tem opções de alugar, ele vai se pagando ali com o tempo, o aluguel mensal, ele é bem interessante também, então você tem assistência técnica desses equipamentos, tem várias empresas que trabalham com locação desse tipo de equipamento, eles pagam super rápido. Então você tem uma padronização na higienização do prato, do talher que está chegando à mesa do seu cliente. Pensa você pegar um copo ali de cerveja e a cerveja borbulhar toda. Quer dizer que ele está sujo de gordura. Então a experiência do seu cliente não está sendo boa. Então isso aí pode te causar prejuízo por causa de uma falta de investimento num equipamento
que, assim, não é tão tecnológico assim. Não tem volta, ainda fala mal. Exatamente. Então, assim, mas qual o custo disso? Tem de 10 a 100 mil reais uma lava-louça. Tem lava-louça de 100 mil, mas você precisa dessa? Não. Você pode começar com uma ali ou alugar. Então, agora a gente falou de funcionalidade, de normas técnicas. Outra coisa, a marca, o brand do cliente, qual que é a identidade? O que você está mostrando ali, o que a sua marca quer mostrar. Então, primeira coisa também, quando o cliente me procura, eu pergunto, já tem um nome? Já tem a identidade da marca? E a identidade da marca não é uma logo que você fez ali no Canva, não. Não é isso, tá, gente? Pode começar assim? Pode começar assim, mas não é isso. A identidade da marca é uma junção de tudo. Do seu tipo de cliente, do espaço que você quer, do seu cardápio, da sua logo, do nome do seu espaço, quem você quer ali, qual tipo de cliente você quer, quem você quer, como você quer posicionar a sua empresa no digital ou no negócio local ali. E o que você quer atingir com isso? Qual a experiência mesmo? A experiência do cliente. Como que a sua identidade visual, o brand da sua marca vai alinhar com a experiência que você está levando para o cliente? Porque muitas vezes também é um lugar que não tem identidade nenhuma, mas você chega lá, é um lugar incrível. A comida é incrível, maravilhosa, um atendimento acolhedor e tal. Acontece muito em cidades do interior, tá? Um lugar que você não tem rede social, não tem nome nenhum, mas é um lugar que tem ali 50 anos, o mesmo barzinho, e é incrível a experiência. Esses lugares são exceções, tá? Se você quer começar um lugar novo no mercado, primeira coisa, alinhar a identidade visual. É muito importante a identidade, o brand da sua marca tá alinhado com a arquitetura da sua marca. Tem que andar junto. Não adianta assim, eu contratei um designer para fazer o brand da minha marca e contratei um arquiteto. Os dois nem se conhecerem. Acontece, né? Eu não conheço a pessoa. Às vezes o cliente vem, pede indicação, eu tenho pessoas para indicar. Mas eles têm que estar alinhados. O arquiteto e o design têm que trabalhar junto nisso aí, tá? Porque, eu vou pensar aqui numa arquitetura e eu vou usar a cor azul, por exemplo, na arquitetura. Não porque eu gosto de azul, o cliente não me entregou nenhuma identidade visual, nenhuma paleta de cor para eu trabalhar ali, então eu vou trabalhar com azul. E aí vai lá, o seu design também não está alinhado com a arquitetura e vai fazer uma paleta de cor laranja, toda baseada no laranja, no amarelo. Pensa quando juntar isso. Não vai dar certo. Então tem que estar alinhada a identidade visual. E é muito importante que quando você vá procurar o arquiteto, ou você já tenha essa identidade visual, ou você esteja ali já pensando, porque não adianta eu tô no meio do projeto falando assim, agora tem identidade visual. E tudo que a gente pensou no projeto não vai estar alinhado com a sua marca. Então a gente vai ter que começar do zero. Já aconteceu do cliente depois, falou assim, não tem identidade, eu tenho um nome. Eu fazer o nome ali no projeto, eu fazer uma aplicação da placa. Falei assim, isso aqui é só para representar, mas eu ainda preciso receber a identidade visual. Falei, não, então tá. Falei, Gisela, gostei do que você colocou na placa, a gente vai fazer assim. Aí fui lá e fez a placa, exatamente como eu fiz no projeto. Só que eu não sou identidade, eu não sou designer de marca, tá, gente? É claro que a gente no meio, a gente entende, mas eu não sou especialista em criar marca, eu sou especialista em criar ambientes, tá? Identidades do ambiente. E aí depois que o restaurante estava para inaugurar, ele falou assim, não, fez a identidade, era totalmente a tipografia da letra mesmo, e as cores era totalmente diferente do que a gente aplicou no projeto. Eu falei, não, mas e aí? Ele falou assim, vai ser assim mesmo. Eu falei, então tá bom. Vamos fazer o que agora? E uma coisa também que eu achei interessante você falar das cores, né? Porque, por exemplo, às vezes ele usou lá na logo dele, em cima da hora, né? O projeto já estava todo pronto. Você colocou os detalhes em, por exemplo, prata, né? Principalmente porque é baseado em aço inox, aí você pensou assim, então a torneira é prata, os metais do projeto, prata. E aí o seu cliente vai e faz a logo dourada. Né? Assim, não tá conversando, né? Porque existe uma torneira puxada pro dourado, pro bronze, pro rosé. Então, isso também eu acho que interfere um pouco, né? É essa a questão. A gente tem que estar alinhado a identidade da marca com a arquitetura do ambiente, tá? Porque senão vai ficar uma coisa assim, olha,
Eu tava com o ambiente, fiz a identidade depois, ou eu já tinha identidade, o arquiteto nem ficou sabendo e fez uma coisa que não tá alinhada com a sua marca. Então vai ficar uma coisa que não vai parecer profissional, não vai estar alinhado. O seu cliente vai ter uma experiência diferente, porque ele vai ver uma coisa, porque ali na rede social você vai aplicar a sua marca no cardápio, nas chamadas que você faz, você vai aplicar aquela marca e chega lá o ambiente não tá condizendo com aquilo. Então aquela coisa que eu falei no início, né? A questão do instagramável. Entra também aí no alinhamento da identidade visual com a arquitetura do ambiente. Então, é importante estar alinhado. Não necessariamente, a primeira pessoa que eu procurei foi você. Não tenho nome, não tenho nada. Falei, vai dar certo. Vamos aqui pensar primeiro na parte técnica. O que é a parte técnica? A gente analisar ali em planta quais vai ser os ambientes, a cozinha vai representar esse espaço, os banheiros e tal. A gente vai pensando nessa parte técnica enquanto o design está alinhado lá fazendo a identidade visual. E quando a gente passa por uma segunda etapa, que é a etapa de aplicação disso, a gente está alinhado ali com o design para fazer o seu restaurante alinhado com identidade e arquitetura do espaço. E aproveitando aqui que a gente também falou um pouco de identidade visual e de brand, tem uma frase que eu acho sensacional sobre brand, que brand é o que as pessoas lembram quando falam de você. Sim, qual que é o brand? O que você tá mostrando? A gente fala muito do brand pessoal, né? Você se veste, você se porta como realmente você quer que a pessoa enxergue a sua empresa. Então, isso serve para tudo na vida, eu acho. Não só na questão da arquitetura, mas na questão da engenharia. O que você é a cara da sua empresa? Então, como que a sua empresa está sendo vista? É a mesma coisa do bar e restaurante. Como que você quer que o seu bar e restaurante seja visto pelo cliente? E que ele seja recomendado também. Exatamente. Porque pensa como é gostoso a pessoa ir num local e fazer uma avaliação, porque manda muito, tá? A avaliação no Google, gente, é uma das coisas mais importantes para um bar e restaurante, tá? Para qualquer tipo de negócio, mas eu acho que bar e restaurante é o que mais manda. Porque eu acredito que você, Fernanda, toda vez que vai a um lugar, te recomendar um lugar novo, você procura no Google o endereço e automaticamente você vai ver as avaliações. Sim, e aí, também no Instagram. No Instagram. Aí você vê ali no Instagram foto bonita e tal. Quando você vai lá no Google, você vê um monte de avaliação de cliente negativa. Nota menor que 4, 3,5. Aí você fala assim, alguma coisa não tá acontecendo. Aí você começa a ler as avaliações. Igual a gente lê a avaliação do iFood, né? Quando a gente vai pedir a comida e tal. Então, às vezes eu leio avaliações assim que eu fico fazendo, gente, o lugar tem que ser muito ruim, porque pra pessoa avaliar desse jeito, eu acho que eu nunca fiz uma avaliação negativa. Eu falo assim, se eu tiver uma experiência negativa, eu prefiro não avaliar e não voltar no local. Agora, se eu for num lugar que eu fui bem atendida, o lugar é bonito, eu me senti confortável, teve um bom atendimento, a comida boa, drink gelado, cerveja gelada, eu vou fazer a avaliação positiva. Então, assim, é mais fácil um cliente ir lá no Google, ter o trabalho de ir no Google fazer uma avaliação negativa do que uma positiva, tá? Isso é até bom também, um insight pro dono do bar, o restaurante, o gerente, quem tá comandando ali, pedir esse tipo de feedback do cliente. Depois ali, então, assim, a gente tá falando de um restaurante mais intimista, que você tem um atendimento mais pessoal ali com o seu cliente. Quando você vai lá na mesa, fechar a conta e tal, você fala o que você gostou, o que você achou da noite. Que bom, deixa um feedback ali no nosso Google. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Então, às vezes eu tenho amigos que são donos de bares e tal, restaurante, falam assim, não, Giza, faz uma avaliação boa. Eu falei, deixa eu ir, porque eu tiro foto e tal. E assim, eu sempre gosto de colocar foto. Então, assim, quando é uma avaliação 5 estrelas, que tem foto ainda do que a pessoa consumiu ou do espaço, você arrasou ali, ganhou na loteria. Então, é muito importante estar alinhado com essa avaliação também. É importante, é muito importante para bar e restaurante ter avaliações positivas. Se for 5 estrelas, melhor ainda no Google, viu? A gente já tá chegando no finalzinho do podcast, meu Deus. Passa muito rápido, Passou muito rápido. Então, eu vou acelerar um pouquinho nas perguntas, aí a gente faz mais rapidinho, só para dar tempo aqui. Você sente que o mercado brasileiro já compreende a importância de investir em um bom projeto arquitetônico no setor de alimentação? Olha, pode melhorar muito, tá? Tem muito espaço para melhorar muito, mas é aquela coisa, o consumidor brasileiro, em geral, ainda acha que
um projeto é gasto e não investimento. Isso em toda a área, tá? Não só no food service, mas no comercial, no residencial. Você tem a tese de engenharia, acho que você passa por isso também. Porque assim, às vezes a pessoa... passa raiva. Porque às vezes a pessoa entende assim, não, vou contratar um arquiteto para fazer o arquitetônico. Aí eu falo, gente, tem os complementares, tá? Tem elétrica, tem hidráulica, tem incêndio, tem exaustão, tem climatização. Ah, mas precisa? Você não faz isso? Eu falei, não. A gente trabalha alinhado ali com o engenheiro, com os projetos complementares, mas o máximo que a gente faz no arquitetônico é pontuar onde é os pontos elétricos, os pontos de hidráulica, onde vai ar-condicionado, onde vai ponto de gás, mas quem faz isso é a pessoa que é especialista. Quem é especialista nisso é o engenheiro elétrico, o engenheiro civil, o engenheiro calculista, o engenheiro mecânico. Então, assim, é importante ter essa conscientização. Então, assim, tem momentos, esse projeto aqui é uma coisa mais simples, a gente trabalhou mais no design, a gente não vai precisar de um projeto de elétrica e tal. Mas não é a maioria dos casos, sempre a gente precisa. E o cliente ainda não entende essa necessidade, ainda vê como um gasto. E vamos aproveitar também que você falou a importância dos projetos complementares. Como eu tô aqui, né, gente, eu tenho propriedade para falar, que eu tenho empresa disso. Como que você faz na hora de fazer, por exemplo, a sua arquitetura atrelada ao projeto do Corpo de Bombeiros, que é de incêndio? A gente já pensa no projeto arquitetônico baseado nas normas. Então, assim, quando o engenheiro ele pega o nosso projeto ali para fazer o projeto de incêndio, o projeto de arquitetura já tem que ter previsto as saídas, o posicionamento das portas, por onde a porta vai sair, a comunicação do incêndio também. Então, a gente tem que estar com o projeto arquitetônico alinhado, porque não adianta eu falar assim, não vou pensar nisso agora, vou fazer aqui. E aí, depois chega lá para Fernanda fazer o incêndio e falou, Gisela, essa porta aqui não pode ser aqui. Nessa porta você colocou de 60 centímetros, tem que ser de 1,20 m. E aí? Como que eu vou fazer se o projeto já tá lá sendo executado? Ou então uma escada que precisaria ter 2 metros, dependendo, né, do que ela vai comportar ali de fluxo de saída. A escada tem 60 centímetros. E aí? Como que a gente vai resolver? Quebrar e fazer de novo. Então, o projeto de arquitetura, ele tem que ser feito baseado nas normas. E até uma coisa que a gente sempre fala com o cliente, que ele odeia que seja vermelho, né? A caixa de hidrante, o extintor ser vermelho, mas infelizmente é norma, né? Não tem como. É norma e a gente não pode esconder, gente. Não dá pra gente colocar um refrigerador, um expositor de cerveja na frente do extintor ali, né? A gente tem a caixinha vermelha com a mangueira ali, não dá. É norma, tem que ser respeitada, tá? Porque senão você pode receber uma visita de um corpo de bombeiro, embargar, dependendo da infração, pode ser embargado. Então, uma coisa que eu sempre falo, não tem AVCB, uma coisa que eu sempre falo. Às vezes eu vou no cliente e falo assim, olha, aqui não tem gás canalizado, então a gente tem que ver como que vai ser o abrigo de gás. Mas na minha outra cozinha o botijão é dentro da cozinha. Eu falei, mas não pode. É uma coisa que não pode por norma e outra coisa de segurança. Já fui num lugar que tava a fritadeira, e do lado da fritadeira o botijão de 13 quilos de gás. Eu falei assim, pensa, se acontecer alguma coisa que vai explodir o prédio inteiro. E aí eu falei assim, eu trabalho com um pouco do medo ali, né? Imagina se explodir aqui dentro da sua cozinha, seu funcionário machucar, queimar ou até morrer, né? Morrer. E aí? Como que faz? Aí hoje até tive uma reunião falando sobre isso. Falei, não tem abrigo de gás, então não tem gás canalizado. Então a gente tem que pensar onde vai ser o abrigo de gás. Não pode estar dentro da cozinha. Já fui num local que fui fazer uma visita, não fechei o projeto, a pessoa falou assim, não, mas o bombeiro já veio fazer a vistoria e liberou. Ele falou que pode até 5 botijões de gás. Eu falei, não sei disso aí, não sei, não tô sabendo disso não. Ele tirou a AVCB? Não sei, não fiz o projeto pra ele. Mas eu falei assim, então tá bom, mas o risco se for 1 ou 5 ou 10 vai ser o mesmo. Porque se for explodir vai causar um acidente enorme. A casa de gás, ela tem que estar preservada longe da cozinha. Longe da cozinha, ele mentiu pra arejada. Tem que ser uma área aberta, não é? Você tem uma cozinha de fundo e lá no fundo você tem um botijão de gás. Não faz sentido. Aí, a não ser de 13 quilos, aí pode. Mas e aí? Dentro da cozinha tá lá, se tiver um vazamento, tá lá preso dentro da cozinha, que não tem, às vezes não tem, a cozinha não tem uma janela. E aí, como que vai ser a troca de ar aqui? Porque pode vazar gás. Sim. E aí, como vai ser? E o que há de mais inovador hoje no design de espaços gastronômicos? Mais inovador, eu gosto de pensar assim,
tem que ser coisas atemporais na questão do design, tá? A gente tá falando de uma coisa que você vai fazer o seu bar hoje e daqui a um tempo ele ainda continua atual ali. Então, na questão de... Você fala a questão de acabamentos, revestimentos ou mais parte de equipamentos? Na parte do inovador de espaço do designer, né? O que você viu que mudou ao longo desses 10 anos que você já atua na arquitetura? De inovador, assim, às vezes uma porta, como você é de bar e restaurante, né? Às vezes uma cor que está mais chamativa atualmente, ou então a questão de altura, de balcão, de banco, das cadeiras, alguma coisa assim que mudou ao longo desse tempo. Eu acho que é muito a experiência que o seu cliente vai ter no espaço. Isso vai mudando. Então, a gente passou por um período aí de pandemia, que é a única experiência que o cliente tinha era receber pelo iFood. Então, ali a gente está falando de uma experiência também, tá? Como é embalado o seu produto que vai chegar na casa do cliente. Então, a escolha da embalagem, o brand da embalagem é uma experiência que o cliente está tendo ali. Então, acho que são coisas que podem ir mudando ao longo do tempo e de acordo com o que a gente está passando ali, né? Então, hoje a gente vê muito... A gente sempre tem assim, uma febre, né, de vinho, fundir. Então a gente tem as temporadas de fundir. Então risoto. Risoto, é muita questão de consumo, não tanto do design em si. Porque o design, eu gosto de trabalhar com design atemporal, não é trabalhar com a gente já teve uma febre, agora graças a Deus parou, de revestimento 3D, por exemplo. Revestimento 3D, gente... Nunca usei não, tá? Mas é uma coisa assim que... É uma coisa que foi muito passageira, isso. Mas tem outros tipos de design, de material, de acabamento, de imobiliário, que tá aí há 50 anos e ainda é atual. Certos tipos de cadeiras assinadas, revestimentos. A gente já... Por exemplo, tijolinho. Desde quando existe tijolinho? Não sei desde quando, sempre é atual. Usar o tijolinho. O cimento queimado é uma coisa que a gente via só lá no interior. Quando eu era criança, era uma coisa de casa muito simples, porque era barato. Só que a gente vê lugares super chiques. Hoje em dia, o cimento queimado. Gourmetizou. Então, é muito... Eu gosto de trabalhar com coisas atemporais para durarem mais tempo, mas a gente sempre tem aquilo que tá mais usando no momento. Muito jardim verde, vertical. Usou muito. Mas eu acho que o mais inovador é a questão da iluminação. A gente tem coisas que a gente não tinha alguns anos atrás, a gente tem muito hoje. Muita questão de novidade mesmo. Então, todo ano sai novidade diferente, iluminação. Acabamento em si não é nada de novo, assim, coisas diferentes de um ano para outro, mas não muda muito. Questão de revestimento e tal, mobiliário, algum design às assinado. Vezes um banheiro mais novo. Mas assim, não necessariamente que é uma coisa inovadora e nova. Eu vejo muito mais em iluminação. Questão mais de inovação tecnológica mesmo, eu vejo mais em equipamentos do bar, em equipamentos da cozinha. Uma coisa que a gente não via tanto, mas a gente fala ali do station bar, da estação de bar, de preparar o drink ali. Antes a gente era um balcãozinho ali com um baldinho de gelo, um lugar para picar o limão. Hoje a gente não, porque a gente tem essa questão do drink tá mais em alta, né? Você quer sentar e quer um drink bonito. E se você vê preparando esse drink, valoriza mais ainda. É um drink que pode custar ali a partir de R$50 e chegar a muito mais do que isso. E um drink, talvez o seu investimento para fazer esse drink foi R$5. Só da dose ali, o resto é R$5, R$10, você vai vender por R$50. Então, qual que é a experiência que o seu cliente vai ter naquilo ali? Então, é tudo baseado na experiência que o seu cliente está buscando naquele momento. Então, pode passar por fases. Às vezes a gente tem uma coisa que eu não vejo mais aquele sorvete de chapa que enrolava. Eu nunca provei e nunca mais vi aquilo. Foi uma fase. Uma outra coisa, paleta mexicana. Não sei se tem mais, mas tem muito tempo que eu não vejo. Então, são coisas sazonais. Então, eu falo que o mercado mineiro, ele é diferente do mercado de São Paulo. Em São Paulo, cabe todo tipo de gastronomia. Aqui em Minas é mais difícil. A gente gosta muito da nossa culinária mineira. Então, assim, quer dar certo, culinária mineira. Se arriscar numa culinária mais diferente, você tem que ter uma pesquisa de mercado muito abrangente ali, porque para não ser uma coisa que vai ser novidade, o seu cliente vai lá, consome uma vez e não quer voltar mais porque já sanou a curiosidade ali. Então, acho que é muito você
ver a tendência que realmente vai ser aplicada a você. Vale a pena você mudar todo um espaço, porque uma tendência é usar tudo branco agora, por exemplo, aí você muda todo o seu espaço, aí ano que vem não é mais isso, você tem que reformar de novo. Então, acho que é buscar coisas mais atemporais para você ter mais tempo utilizando aquilo ali. Agora a gente vai para as perguntas finais, porque acabou mesmo. Tá bom. A gente vai empolgando, né? É muito gostoso, né? Eu adoro falar sobre isso. É muito bom. Na verdade, eu queria ficar aqui até mais, porque a arquitetura é um assunto que eu amo, que super me interessa. E quais são os maiores erros que você vê os brasileiros cometendo quando não contrata quem entende do assunto e quer fazer por conta própria? Então, gente, quando a gente não entende do assunto e quer fazer por conta própria, isso aí não tô falando de arquitetura e engenharia, não. É de tudo. Você tá sentindo uma dor no pé, você vai em qual médico? No ortopedista. Se é uma dor de dente, você vai no dentista, você não vai no ortopedista. Então, assim, é alinhar o profissional que vai te atender ali para aquela sua demanda. Seja ele arquiteto, engenheiro, médico ou outro tipo de profissional. Qual que é o erro? Você quer adiar aquele gasto, que eu vou falar mais uma vez, não é gasto, é investimento. Você quer adiar, eu vou economizar nessa parte. E aí você vai para outros caminhos e no final tudo que você fez ali foi gasto, porque você vai ter que refazer. E aí sim você vai e procura um profissional. Aí você vai pagar mais caro no profissional, porque ele não vai só te dar a solução, ele tem que consertar o erro e dar uma solução a partir dali. Então antes ali, se você estava planejando gastar X, o profissional cobrou X. Aí você fala, achei caro. Você vai para outro caminho. Aí você vai gastando ali. Aí você gastou 2X. Não deu certo. Você tem que voltar no profissional. Aí não vai mais cobrar X. Ele vai cobrar 3X. Então, assim, o barato, na maioria das vezes, sai caro. A não ser que você já é... Eu sou um arquiteto e quero abrir um bar. Mas eu já conheço, tá? Arquitetos que têm hamburgueria e ele contrata o arquiteto que é especialista para abrir, para fazer o seu projeto ali, porque ele não é especialista nisso. Então, não basta só você contratar o profissional, você contratar o profissional especialista. Às vezes, no caso da engenharia, eu preciso de um projeto elétrico, eu vou contratar um engenheiro que é especializado em estrutura, ele vai entender? Ele pode entender, ele tem que ter conhecimento daquilo, mas ele não é especialista. Mesmo jeito, gente, não me contratem para fazer uma casa. Eu já fiz? Já fiz. Mas tem muitos anos que eu não faço mais. Quer dizer que eu não saberia fazer uma casa? Não, saberia. Mas eu te atenderia igual a um arquiteto que é especialista em casa? Não, ele vai te atender melhor do que eu, porque ele é especialista nisso. Do mesmo jeito, um arquiteto que só faz casa, você vai contratar para fazer um restaurante, vai dar certo? Pode dar. Mas não vai te atender igual um arquiteto que é especialista nessa área. Então, buscar quem é especialista é o melhor investimento. Então, um especialista pode ser mais caro? Na maioria das vezes, sim. Ele é mais caro, porque ele dedicou mais tempo naquilo ali, estudou mais para aquilo ali. Ele vai te encaminhar num caminho certeiro. Então, você vai investir mais, mas você vai economizar a longo prazo nisso ali. Sim. Vão ser escolhas mais certas. Agora, a pergunta mais difícil do programa. Essa é bem... complicada, porque muita gente se emociona. Vou até tomar uma água aqui para continuar. Se você tivesse que deixar um legado e não pode deixar nada, nenhuma rede social, vai tudo com você e hoje é seu último dia na Terra. Cite 3 ensinamentos que você deixaria. Eu acho que o primeiro, eu sempre falo, quando eu tô fazendo alguma palestra ou eu tô em alguma conversa assim, estudo. Estudar não vai ocupar mais a sua mente. Sua mente tem um espaço infinito para conhecimento. Estudar nunca é demais. E não estudar, eu não estudo só para arquitetura de food service, não. Tô falando de conhecimento em geral. Estudar. A gente nunca passa, terminou a faculdade, 5 anos, parei de estudar. Não, aí que você vai começar mesmo. O estudo ninguém tira de você. Às vezes você tem bens materiais, você tem relacionamentos que você pode perder ali no decorrer da vida. Mas o conhecimento que você adquiriu ao decorrer da vida, ninguém tira de você. Conhecimento ninguém tira. Um marido, uma casa, alguém pode tirar. Mas conhecimento que você foi agregando na sua vida ao longo dos anos, ninguém tira. Então, eu acho que isso, pra mim, é um dos legados mais importantes, assim, que eu vou deixar para as pessoas. Não para filhos, que eu não tenho, mas que eu vou deixar ali para quem lembrar de mim. A Gisela, arquiteta de bar e restaurante, escreveu sobre isso. É um legado. Eu acho que o conhecimento é um dos legados mais importantes, assim.
Mas é 3 ensinamentos. São aí 3, falta 2. Tá. Conhecimento. Ai, gente, que mais, hein? E eu acho que não é ser exemplo. Eu não sou uma pessoa exemplo a seguir, mas você ser alinhado às suas crenças ali também, de coisas que você acredita, não de ser exemplo, mas de você ter uma vida alinhada com aquilo que você acredita também. E não é só ficar em casa estudando, né, gente? É aproveitar a vida. Eu acho que isso pode ser um legado também de como você viveu a sua vida. Eu acho que é um legado importante também. E um terceiro, nossa, eu acho que eu acho que essa pergunta é mais difícil, né? Que eu vou deixar, não pode ser material? Bem material? Não, é ensinamentos. E não ficou rede social, não ficou seus projetos, não ficou nada. Nem livros? Também não. Tá. É porque uma coisa que eu quero deixar são livros. Inclusive nenhum de arquitetura, livros de literatura. Mas tá. Nossa, eu não sei, eu acho que eu quero deixar o legado na arquitetura mesmo, que o VIG, não necessariamente a Gisela, mas que o VIG seja um legado que, se eu morrer, vai ser uma coisa que vai continuar. Acho que o VIG, o que o VIG fez ali? Passei no... Tipo assim, você passa no prédio do Oscar Niemeyer e fala, é aquele prédio do Oscar Niemeyer. O que passa e fala assim, olha, aquele restaurante é do VIG. Foi a Gisela que assinou. Acho que isso, acho que de questão profissional, né? O que eu tô dedicando a minha vida toda, eu vou deixar pra depois, que as pessoas vão ver e reconhecer que foi uma coisa que eu fiz, que Deixou eu criei. Um legado, né? É um legado profissional. Então, aproveitando aqui, pessoal, para vocês que ficaram até o final, primeiramente, né, agradecer, se inscreva no canal para não perder nada, e a gente também vai deixar aqui as fotos do trabalho da Gisela. Quero que todo mundo compartilhe, fala aí com seus amigos, né, quem está construindo restaurante, vai que você conhece alguém, e aí já temos aqui uma arquiteta que você pode recomendar. E sabe o que é o melhor? Que os projetos que eu faço, vocês podem realmente ir visitar e ver se é bom mesmo. Então, assim, tem vários. Quem quiser visitar meu Instagram, pode fazer um tour gastronômico por vários bares do VIG, que tem vários locais de BH, região, outras cidades também, outros estados. Então, você que está falando do interior de Minas, vai ter um projeto VIG perto para você conhecer. E você quer deixar um agradecimento final? Então, acho que agradecer acho que é todo mundo que contribui ali ativamente com a minha carreira, quem é o VIG, quem é a Gisela também, principalmente a minha família, né? Falo que família é uma coisa que pais, irmãos e tal, é o seu primeiro ciclo social ali, é a sua família, seus amigos ali, né? O seu primeiro ciclo, quem você confia é a sua família. Eu acho que agradecer minha família mesmo, meus pais, minhas irmãs, meu irmão e agora meus sobrinhos que eu tenho, tô com vários agora. Então, pessoal, muito obrigada. Quem sabe você não é o próximo, espero você.